Olá! Na aula de história de hoje, a gente vai começar a introduzir, não é? E entender como é que o homem, não é, entende certas coisas que aconteceu há milhões de anos atrás, não é? Então, como é que a gente sabe, por exemplo, que as primeiras civilizações, não coletivas, não surgiram por lá, na Mesopotâmia, não é? Como é que as pessoas viviam no Egito, não é? Como é que as pessoas viviam em Roma antiga e coisa e tal. Enfim. Existe uma coisa chamada fontes históricas e vestígios históricos. São objetos, elementos, traços, escritos, tudo que faz com que os historiadores eles investiguem como era o modo de vida, não é, dos antepassados e façam com que a gente entenda como eles viviam. As fontes históricas, não é, que é o nosso primeiro assunto, eles são de dois tipos. Existem as fontes materiais e as fontes imateriais, não é? E o que são essas fontes imateriais e materiais? Presta atenção. Fontes históricas são de dois tipos: materiais e imateriais. Fontes materiais é todo tipo de objeto que pode ser tocado ou manuseado para o estudo da história. Eles nos darão pistas de como era a vida das pessoas em uma determinada época. Exemplos de fontes materiais: um livro antigo, não é? A gente pode ver que a gente pode entender como eram os livros, como as pessoas escreviam, não é? Que tinha uma borda maior, que são diferentes dos livros de hoje, não é? Com desenhos mais elaborados, as letras eram diferentes, não é? Aí a gente pode pensar, como é que esses livros eram feitos? Quem é que fazia esses livros? Esses livros eram fabricados do mesmo jeito que eram hoje? O que é que eles usavam para fabricar? Então, tudo isso vai nos dar pistas de como as pessoas viviam. Né? Roupas. Roupas também são tipos de fontes materiais, porque elas nos dizem, não é, como as pessoas vestiam, como elas viviam, né, como elas se comportavam. Né? A gente pode ver aí um grupo de mulheres e elas estão vestidas diferente, não é? Cada um com um estilo, umas mais elegantes, outras mais simplesinhas, não é? Então, isso diz, não é, como as pessoas se comportavam, né? Em que época as pessoas se vestiam assim. Uma foto também é uma fonte material, não é? Ela mostra uma determinada situação de alguma coisa, não é? Essa foto, por exemplo, é uma foto da cheia de 70 que alagou praticamente todo o Recife. Não é? Então, é uma fonte histórica que diz sobre um acontecimento, não é, em um determinado lugar. Temos também cartas. Cartas são tipos de fontes históricas, não é? Porque elas dizem como vão falar a respeito de como as pessoas se comunicavam, não é? Se tinha alguma maneira de escrever, como elas escreviam, não é? Os tipos de selo, não é? Pessoas que colecionavam cartas, os tipos de envelope. Tudo isso são elementos que vão nos dar informações de como as pessoas viviam. Fontes imateriais é todo tipo de manifestação cultural ou patrimônio cultural que pode nos dizer algo sobre um povo em uma determinada época. Exemplos de fontes imateriais. Não é? A gente tem, por exemplo, a cantiga de roda, né? A brincadeira de roda. Aí você vai pensar, professor, mas a gente toca na brincadeira. Não, você não toca na brincadeira, você toca na mão do colega, você canta a música, mas tocar na brincadeira você não toca, não é? Você faz a brincadeira, executa a brincadeira, não é? Mas tocar na brincadeira,
Não. Uma manifestação religiosa, né? Aí a gente tem uma foto de uma procissão religiosa. Isso é uma fonte histórica, né? Um imaterial, porque você não toca na procissão. O máximo que você pode fazer é estar ali tocando as pessoas no empurra-empurra, tocar no altar, né? No andor, não é? Então isso mostra a cultura de um povo, como é que a pessoa, um povo, determinado povo vive. Né? Quem são esses? Quem é esse povo que está aí nessa procissão? São católicos, são protestantes, são espíritas, não é? A capoeira, não é? Uma manifestação cultural, não é? Às vezes você vai dizer, professor, capoeira dá para tocar. Não, você pode tocar numa pessoa, você pode tocar nos instrumentos, não é? Você pode cantar a música da capoeira, mas a capoeira em si mesmo você não toca, né? Você pode participar do jogo da capoeira, dos eventos, né? Assistir, mas tocar na capoeira a gente não toca, né? O carnaval, né? A gente tem aí uma foto do carnaval de Olinda, onde a gente tem os desfiles dos bonecos. Aí você vai pensar, professor, carnaval não é imaterial, a gente toca. Não, você não toca no carnaval, você toca nas pessoas, você pode tocar nos bonecos, você pode ir para um desfile de carnaval, né? Você pode ir para um bloco de carnaval, mas tocar no carnaval a gente não toca, não é? Aí temos uma cidade. Aí você vai dizer, professor, uma cidade não é uma fonte material, é uma fonte material. A gente não toca na cidade. Não. O máximo que você consegue tocar é tocar nos prédios, né, nos monumentos antigos, andar pela rua da cidade, mas tocar na cidade você não toca. Né? E a gente tem uma foto ali do centro do Cabo, onde lá em cima tem aquela igreja de azulzinho, não sei se vocês conseguem ver, tem a sede da prefeitura. Não é? Então acho que a maioria de vocês deve conhecer essa rua aí. Não é? Então, isso são exemplos de fonte imaterial. Muito bem. Como eu expliquei, as fontes materiais são todos aqueles objetos que a gente pode tocar, que também são chamados de fontes tangíveis. Por que tangíveis? A gente pode tocar, a gente pode ler, a gente pode manusear. E o imaterial é tudo aquilo, toda a herança, não é, em que ela não pode ser tocada, mas ela pode ser estudada, ela pode ser ouvida, ela pode ser compreendida, não é? Ela marca, não é, a cultura de um povo, como esse povo vivia. Não é? Então, para se entender a história, a gente precisa de fontes históricas, não é? E essas fontes históricas, elas são de dois tipos: as materiais e as fontes imateriais. Não é? Exemplos de fontes materiais: um achado arqueológico, um instrumento de pedra, não é? Um documento escrito, um vestido, uma foto, enfim, vários objetos eles podem trazer evidências de como os seres humanos viviam há alguns anos atrás. E os objetos, os vestígios e as fontes imateriais, isso sim, desculpe, gente. As fontes imateriais é tudo aquilo que a gente não pode tocar, né? Mas a gente pode parar e entender, não é? Os modos de viver, os costumes, as danças, as músicas, as lendas contadas, não é? As tradições orais, não é? Tudo isso são modos que fazem, são fontes que fazem a gente entender, não é? Como o ser humano vivia no passado, não é? Muito bem. Então agora vamos fazer uns exercícios, depois a gente volta com mais vídeos e mais atividades.